Olá, senhores. Nesse momento, já de início do estudo da posse, verifica-se toda aquela teoria concernente às características da posse, ao conceito de posse, a origem da posse. A posse teve origem no direito romano, em que, na verdade, segundo Niebuhr, todas as terras eram adquiridas para Roma e o que você tinha era concessão das possessões, né? Então, isso sempre a título precário aos cidadãos de confiança, que poderia ser retomada a qualquer tempo. Então, era comoda possessiones, que era o que acontecia, né? Então, começa a discussão se posse é fato ou se ela é direito. Primeira questão a ser respondida: a posse ela é um fato ou ela é um direito? Então, muita gente entende que posse é rem e outros que a posse seria direito. A posse, por ser o sinal exterior da propriedade e dar àquele que está na posse o direito de possuir, né, entende-se que posse é direito, né? E é interessante, porque posse não é direito real, né? Então, com essa história de posse é fato ou posse é direito, nós temos aí a proteção do direito de propriedade e a colocação da posse junto aos direitos reais, mas separado deles. Então, a gente aprende posse e direitos reais, ou então o chamado direito das coisas. Muitos entendem assim, mas posse é fato, tá? Um fato que possui consequências jurídicas. Nós vamos ficar martelando nessa situação sem conseguir sair. Tem aqueles que falam que posse é fato e direito. E aí nós vamos ter uma outra questão que eu acho bem interessante e que dá sempre confusão: se é possível conceituar a posse em relação a direitos pessoais. Existe posse de direitos pessoais ou a posse são só de bens corpóreos ou dentro dos limites estatuídos pelo Código Civil? Posse é estado de fato. Se eu estou com um bem, eu estou na posse. Tá bom. Existe posse de direitos pessoais? É possível possuir direitos? Ou só é possível possuir bens, né? E mais, é possível possuir direitos pessoais ou ficamos adstritos aos direitos que têm conotação patrimonial ou real? Pois bem, de início, muito se tem falado no sentido de estabelecer que seria possível, sim, o reconhecimento da posse de direitos pessoais. Na posse de direitos está reconhecida e que a posse de direitos pessoais também estaria reconhecida. É curioso que é Clovis Bevilacqua, o autor do Código 16, quem refuta isso, falando que a posse ela sempre induz a ideia de propriedade, ou seja, ela leva a ideia de propriedade, né? E, portanto, a ideia de domínio, e que se tem algo que seria absolutamente refratário à ideia de domínio, são os direitos pessoais. Então, embora utilizem-se a expressão posse do estado de filiação, posse do estado de casados, essas expressões elas seriam equivocadas, porque você seria como trazer a ideia de domínio para a esfera do âmbito vivencial, existencial. Seria o oposto daquilo que pretendemos com os chamados direitos fundamentais, né? Então, falar em posse de direitos pessoais é uma temeridade. E assim tem se comportado a jurisprudência recentemente. Mas a discussão ainda persiste na doutrina no que diz respeito à possibilidade ou não da posse nos direitos pessoais. Vimos a classificação da posse: a posse direta e indireta, a posse que é aquela questão da posse direta, ou seja, eu exerço pessoalmente os direitos, o bem está comigo, ou a posse indireta, que geralmente é característica do proprietário, né? São características do domínio da propriedade: usar, gozar, ou fruir, e dispor ou alienar. Quando eu abro mão de um desses poderes, seja mediante contraprestação ou não, como é o caso da locação,
A posse direta está com o locatário, a posse indireta com o locador. Ele não deixa de ser proprietário. E também não deixa de ter a posse, só que ele não está mais no bem. Ele cedeu o uso do bem mediante uma contraprestação, isso se chama locação. Ele poderia ceder o uso do bem sem contraprestação? Sim, isso seria comodato. Tá? Então, nós temos as duas modalidades. A garantia disso é um contrato. E aqui o que você tem é a manutenção da posse. O proprietário continua na posse, só que não mais direta, e sim indireta do bem. O comodatário ou o locatário é que estão na posse direta da coisa. Além disso, nós temos a classificação da posse justa ou injusta, que está prevista no artigo 1200 do Código Civil, que recita aquela frase estupenda de que é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária, ou seja, é justa toda posse que não for injusta. A violência pode se dar contra a pessoa ou contra a coisa, e é uma aquisição violenta, portanto, é uma posse injusta. Ela não permite, muitas vezes, a defesa daquele que é proprietário ou que está na posse. A posse pode ser clandestina, ou seja, às escondidas. Se às escondidas, eu não sei nem contra quem propor, a pessoa não aparece, eu não sei se ela está ocupando ou não o bem. Essas posses, elas são sempre precárias no sentido de temporárias, né? São temporárias. Aquilo que não muda é a chamada posse precária. A posse precária é aquela adquirida com abuso de confiança. Essa não convalesce, não gera uso capião de forma alguma. Ou seja, você fez seu contrato de locação, venceu o contrato de locação, você já avisou que é o bem de volta, a pessoa diz que não sai, não está contando o prazo de uso capião. Essa é uma posse precária, obtida com abuso de confiança. Por quê? Porque você só autorizou a entrada, porque sabia que estava lastreado num contrato e que ele iria cumprir, vencido o contrato, ele sairia. Se você soubesse que ele não sairia, você não teria feito sequer o contrato. Então, o abuso de confiança, ele não cessa. Ele não deixa de ser abuso de confiança. Portanto, não vai correr prazo de uso capião. A posse de boa e de má-fé, ela tinha uma conotação, que era a questão da lealdade, e ela passa a ter outra conotação também no artigo 1201 do Código Civil. Então, aí está escrito que se o possuidor ignora o vício, o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa, ele está de boa-fé. A posse de má-fé vai ser exatamente o inverso. Só que no parágrafo único do artigo 1201, estabelece-se a presunção de boa-fé em favor de quem tem justo título. Então, nós temos um outro elemento de caráter objetivo para essa posse de boa-fé, o chamado justo título. Ou, então, o justo título, apenas para conceituar, é o título hábil à transferência do domínio, ou que autoriza a pessoa a ter acesso ao bem. Então, a pessoa está na posse de boa-fé porque ela tem um justo título. Ela está com um contrato? Sim. Então, ela tem um justo título para estar na posse. É uma posse de boa-fé. Você não pode alegar isso, que a pessoa está lá de má-fé, né? A ideia, portanto, não é só se lastrear em presunções, mas também no chamado justo título, tá? E aí nós temos a posse de boa e de má-fé. Aí tem a diferença entre posse e detenção, a posse natural ou detenção, né? Diferente às vezes da posse civil, a gente trabalhou o ônibus reincipiamente. E, por último, não menos importante, a questão, além da posse ad interdicta e ad uso capionem, a posse, o ius possidendi e ius possessiones, ou seja, o direito à posse e a posse que decorre da propriedade, né? O ius possidendi é o direito à posse. E os possessiones é a posse que decorre do direito à propriedade. Então vamos lá, o locatário ele tem o ius possidendi. Ele está na posse por força de um contrato. E o proprietário, aquele que detém a posse indireta, ele detém o ius possessiones. A posse vai decorrer do direito de propriedade dele. Então o direito à posse decorre do direito de propriedade. A gente diz que um é titular, né? Do poder jurídico. Então aí nós temos essa distinção. E a posse de mais de ano e dia ou menos de ano e dia, de força nova ou força velha,
é aquela usada muitas vezes por conta dos interditos possessórios, que são os meios de defesa da posse que ainda aprenderemos. Com relação às formas de aquisição da posse, desculpem, antes de falar da aquisição da posse, há um elemento necessário de ser abordado, que é a função social da posse. Se existe a função social da propriedade, por óbvio, existe a função social da posse, e esse preceito deve ser observado, né? Existe uma tendência a minimizar o preceito da função social, e não pode ser dessa forma, sobretudo no que tange à posse, porque nós temos diversas ocupações em nosso país, exatamente até em bens públicos, o que é permitido, desde que atendida a função social. Então a ideia não é de ali construir a moradia, é de você permitir que as pessoas tenham a sua subsistência. Então existe toda uma configuração e uma preocupação com a posse, né? O direito de moradia é decorrente desses preceitos, né? E é muito fundo no Brasil, ele não é tão profundo em outros países. Vai falar, eles não ligam para moradia? Não, eles não ligam para propriedade. Desde que tenha moradia, é muito comum o aluguel, inclusive com todos os móveis dentro. Aqui não, nós não temos, a gente tem um apego, todo mundo quer a casa própria. Então, a tentativa de aquisição da propriedade é muito grande. Existe ainda uma resistência muito grande à oferta da posse, sem que com isso você tenha no futuro a possibilidade de ter o título aquisitivo da propriedade. Isso é bem complicado. É como se você fizesse ocupações em terras públicas para que as pessoas possam morar. Tá bom, então elas têm a moradia, elas podem cultivar, elas estão em área ocupada. Ah, mas elas têm que ter título. Mas é bem público. Não, mas elas têm que ter título. Por quê? Porque tem que ser delas. Por quê? Esse porquê incomoda, parece que é algo natural, que as pessoas entendam que é natural. É muito curioso isso, porque de um lado você tem uma posição ideológica que pretende que todos tenham uma igualdade e ao mesmo tempo querem a propriedade, né? Então, é uma igualdade baseada na propriedade. Então, todos têm que ter a propriedade. Aí você fala, por que não pode ser garantida a moradia? Se não tem mais aquela condição e essa moradia não é própria, por que não pode ser garantida a posse? Então, você permite a ocupação de terra pública, mas sem concessão de título, a não ser título de posse. E vocês vão ver que isso vai dar confusão. Nós já temos os títulos de posse, isso já existe, houve um reconhecimento disso e houve muita briga em torno disso. Tem muita gente que quer porque quer que isso de alguma forma se transforme em propriedade e não possa ser retirado da pessoa. Então é a noção de propriedade. Então você está confundindo de novo posse com propriedade. Tá? Quando a gente fala em ocupação, a gente está falando em posse, não em propriedade. Que isso fique bem claro para que não tenhamos maiores problemas agora nas formas de aquisição da posse, onde vai aparecer com maior razão ainda essas questões atinentes à ocupação e as formas, obviamente, de adquirir e de manter a posse. Mas isso a gente vê nesse próximo episódio que segue. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.